O meu nome é Sofia e desde que me lembro senti-me como uma sombra na minha própria família. Crescendo, tudo girava em torno da minha irmã mais nova, Alice. Ela era a favorita, a criança perfeita que nunca fazia nada de errado. Alice era a filha que os meus pais sempre sonharam. Eu era a calada, a rata de biblioteca, a rapariga que preferia desvendar problemas de matemática a ir a festas. Amava aprender e era boa nisso, mas numa família que valorizava mais o charme do que a inteligência, eu sentia-me frequentemente invisível. Lembro-me de um dia quando tinha 13 anos e Alice 11. Estávamos num churrasco de família e eu acabara de ganhar um concurso regional de ortografia. Estava tão eufórica para partilhar a notícia, mãe e pai. Adivinhem, corri até eles segurando o meu certificado. Ganhei o concurso de ortografia. A minha mãe olhou-me de relance, mas os seus olhos rapidamente voltaram para Alice, que fazia piruetas na relva. Que bom, querida, disse ela sem muito interesse. Depois virou-se para Alice. Querida, tem cuidado. Podes manchar o teu vestido novo com relva. Fiquei ali segurando o meu certificado enquanto todos aplaudiam as piruetas da Alice. Ninguém perguntou sobre a minha conquista. Ninguém se importou. Era sempre assim. Alice recebia roupas novas enquanto eu herdava as velhas. Ela tinha aulas de dança enquanto eu recebia um cartão de biblioteca. Ela recebia elogios e atenção enquanto eu me habituava a ser ignorada. À medida que crescíamos, nada mudou. Alice tornou-se uma adolescente bonita e popular, cheia de vida. Eu passava mais tempo nos meus livros e números, encontrando conforto num mundo onde o trabalho árduo importava mais do que o charme. Sofia, por que não pode ser mais como a tua irmã? Tornou-se algo que eu ouvia o tempo todo. E logo depois, os meus pais viravam-se para Alice e diziam: Querida, és perfeita assim como és. Tentei não deixar que isso me afetasse. Disse a mim mesma que um dia o meu trabalho árduo e a minha inteligência dariam frutos. Um dia eu provaria que também valia alguma coisa. Quando comecei o ensino secundário, concentrei-me nos meus estudos mais do que nunca. Queria ter tanto sucesso que nem os meus pais pudessem ignorar as minhas conquistas. Mas por mais que me esforçasse, não conseguia competir com a popularidade da Alice. No meu penúltimo ano, ganhei a competição estadual de matemática. Foi um concurso difícil, com os alunos mais inteligentes a competir entre si num teste de números e lógica. Quando anunciaram o meu nome como vencedora, senti-me orgulhosa e esperançosa. Finalmente tinha feito algo verdadeiramente incrível. Nesse dia, corri para casa com o meu troféu, ansiosa para partilhar a notícia. Mas quando entrei pela porta, vi a cena habitual, os meus pais a mimar a Alice, que experimentava um novo disfarce. Mãe, pai, adivinhem, disse eu ofegante de excitação. Ganhei a competição estadual de matemática. A minha mãe olhou para cima brevemente e deu-me um pequeno sorriso. Ah, que bom, querida. Alice, meu amor, vira-te para vermos as costas. O meu pai nem sequer olhou para cima enquanto ajustava o disfarce da Alice. Bom trabalho, Sofia. Alice, tens a certeza de que isto te serve. Parece um pouco apertado nos ombros. Fiquei ali segurando o meu troféu, sentindo-me esmagada. Mas é a competição estadual, disse eu suavemente. Venci centenas de outros alunos. Isso é ótimo, querida, disse a minha mãe sem realmente ouvir. A Alice tem uma grande atuação este fim de semana e precisamos de garantir que tudo esteja perfeito. E assim, o meu grande momento foi novamente esquecido. Fui para o meu quarto e coloquei o troféu na minha secretária. Ninguém o notou, exceto eu. Ficou ali a apanhar pó. Quando chegou a altura das candidaturas à universidade, dei tudo de mim. Despejei o meu coração em cada ensaio, cada formulário. Estava determinada a entrar na melhor escola possível para provar de uma vez por todas que eu importava. Então, o dia chegou às cartas de aceitação. Fui aceite numa universidade de topo com uma bolsa integral para estudar análise financeira. As minhas mãos tremeram ao ler a carta. Lágrimas de alegria e alívio escorreram pelo meu rosto. Corri para a sala de estar, onde os meus pais estavam sentados com a Alice. Consegui entrar, disse eu, a minha voz a tremer de emoção. Uma bolsa integral para estudar análise financeira na... Antes que pudesse terminar, a Alice saltou de repente. Oh, meu Deus, esqueci-me. Preciso de um disfarce novo para a minha atuação na próxima semana. Assim, o centro das atenções mudou. Os meus pais agarraram as chaves e as carteiras apressando-se para ajudar a Alice. Fiquei ali a carta de aceitação, na mão, percebendo mais uma vez que nunca seria a prioridade deles. Fiquei na sala de estar vazia, segurando a minha carta de aceitação, ouvindo o som do carro a sair da entrada. Os meus pais só voltaram tarde da noite carregando sacos cheios do novo disfarce e acessórios da Alice. Ninguém mencionou a minha aceitação novamente.
Concentre-me nos meus estudos na universidade, enquanto a Alice seguiu um caminho diferente. Ela frequentou a escola superior comunitária local, mais interessada na sua vida social do que na escola. Em breve, começou a namorar com o Nuno, o seu namorado do secundário. Enquanto isso, encontrei o meu lugar no mundo da análise financeira. Pela primeira vez, o meu trabalho árduo e a minha inteligência foram notados e apreciados. Fiz amigos próximos que amavam números tanto quanto eu. Parecia que finalmente pertencia a algum lugar. De volta a casa, a vida da Alice seguiu exatamente como os meus pais sempre sonharam. Ela casou-se com o Nuno logo após a faculdade num casamento grande e caro que os meus pais pagaram. Fiquei como dama de honor, sentindo-me novamente como uma estranha na minha própria família. Um ano depois, a Alice anunciou que estava grávida. Quando ela deu à luz, os meus pais agiram como se o mundo inteiro girasse em torno daquela sala de hospital. Somos avós, o meu pai repetia com lágrimas nos olhos. Consegues acreditar, Sofia? Não estás entusiasmada por seres tia. Fiquei feliz pela Alice de verdade, mas não pude deixar de me sentir ignorada novamente. Acabara de conseguir um emprego numa das principais empresas financeiras da cidade, mas comparado com a Alice a tornar-se mãe, parecia não importar. 3 anos depois, quando ela teve o seu segundo filho, tudo aconteceu de novo. Alice era a filha perfeita com a família perfeita. E eu era apenas a Sofia, aquela que trabalhava demais, não namorava o suficiente e não dava aos meus pais netos para mimar. Quando completei 31 anos, tinha subido na carreira até me tornar analista financeira sênior. Era respeitada pelos meus colegas de trabalho, valorizada pelos meus clientes e pela primeira vez sentia-me verdadeiramente orgulhosa de mim mesma. Para celebrar o meu sucesso, decidi comprar uma casa. Era uma bela casa de 1 quarto num ótimo bairro. Não era uma mansão, mas era minha comprada com o meu próprio dinheiro arduamente ganho. No dia em que recebi as chaves, senti um orgulho que nunca antes conhecera. Entusiasmada, convidei a minha família para ver a minha nova casa. Pensei que finalmente a minha família veria o que eu tinha alcançado, que eles estariam orgulhosos de mim. Quando chegaram, a Alice estava com os filhos. Os meus pais estavam ocupados a mimar os netos enquanto eu lhes mostrava a casa. O principal comentário da minha mãe foi: "É uma casa tão grande para apenas uma pessoa, não é?" Senti o meu coração afundar. "É um investimento", expliquei, "e agora tenho espaço para um escritório em casa." "Bem suponho que isso faça sentido", disse o meu pai, mas o seu tom deixou claro que ele não queria dizer isso. Ao saírem, ouvi a minha mãe sussurrar para a Alice: "É uma pena que a Sofia não tenha uma família para encher aquela casa grande, mas suponho que a carreira dela seja importante para ela." Alguns meses depois de me ter instalado na minha nova casa, recebi um convite inesperado para um jantar de família. Fiquei surpresa. A minha família muitas vezes esquecia-se de me incluir em reuniões pensando que eu era demasiado diferente ou desinteressante. Mas aceitei esperando que talvez as coisas estivessem a mudar. Quando cheguei, o meu pai deu-me um tapinha no ombro desajeitadamente. "Sofia, que bom que vieste. Senta-te, temos algo importante para discutir." Uma sensação ruim formou-se no meu estômago. Discussões importantes na minha família geralmente significavam algo bom para Alice e algo decepcionante para mim. Ainda assim, sentei-me e forcei um sorriso. Durante o jantar, a conversa girou em torno dos filhos da Alice e do emprego do Nuno. Tentei mencionar um grande projeto que acabara de terminar no trabalho, mas antes que pudesse terminar a minha frase, o Tiago começou a chorar por mais sobremesa. As minhas palavras foram ignoradas. Depois do jantar, fomos para a sala de estar. A minha mãe pigarreou: "Sofia, querida, temos andado a pensar." Eu enrijei incerta do que viria a seguir. "És solteira e não tens filhos", continuou ela como se estivesse a falar de um problema sério. "E tens aquela casa grande só para ti." "Sim", disse eu lentamente, não gostando do rumo que aquilo estava a tomar. O meu pai falou a seguir: "Bem, achamos que seria melhor se dessemos a tua casa a Alice e a família dela." Eu pisquei com a certeza de que tinha ouvido mal. "Desculpe." "O quê?" "Dá-lhes as chaves e muda-te", disse a minha mãe como se estivesse a pedir-me para passar o sal. "Eles precisam do espaço mais do que tu." Olhei em volta esperando que alguém risse, que me dissesse que era uma piada. Mas ninguém o fez. Os seus rostos estavam sérios. A Alice estava sentada satisfeita enquanto o Nuno lhe dava um tapinha no ombro, como se para a confortar. "Estão a brincar, certo?", perguntei finalmente. Agora Sofia, disse a minha mãe naquele tom condescendente que ela sempre usava quando achava que eu estava a ser difícil. Eu sabia o que viria a seguir. "Não sejas egoísta, Sofia. A Alice precisa do espaço mais do que tu, disse a minha mãe. És apenas uma pessoa afinal.
É o teu dever como irmã dela, acrescentou o meu pai, como se isso resolvesse tudo. Família ajuda família. Senti-me como se estivesse a viver num sonho distorcido. Mas é a minha casa, disse eu, a minha voz mal audível. Comprei-a com o meu próprio dinheiro. Trabalhei muito para isso. Oh, vá lá, Sofia disse a Alice, com a voz excessivamente doce. Sabes como é difícil criar 2 filhos no nosso apartamento minúsculo. Estarias a fazer-nos um grande favor. Levantei-me as minhas mãos a tremer. Não disse eu a minha voz a ficar mais forte. Absolutamente não. Não vou dar-vos a minha casa. A sala explodiu. Os meus pais começaram a listar todas as coisas que supostamente tinham feito por mim ao longo dos anos. A Alice continuou a falar sobre como era difícil criar filhos. O Nuno ficou ali sentado, a acenar com a cabeça como se tudo aquilo fizesse perfeito sentido. Ao sair, ouvi a minha mãe chamar-me: pensa nisso, Sofia. Não sejas egoísta. As consequências e a descoberta. Nos dias que se seguiram àquele jantar horrível, a minha vida transformou-se numa confusão. Os meus pais tinham claramente dito a toda a família alargada que eu era egoísta. De repente, parentes com quem não falava há anos começaram a ligar e a enviar mensagens agindo como se soubessem o que era melhor para mim. Uma tarde recebi uma chamada da minha tia-avó Beatriz, uma mulher que não via desde que era adolescente. Sofia, ela quase ofegou ao telefone. Soube da tua situação. Como pode ser tão insensível? Não passas de uma solteirona a poupar dinheiro sem motivo. No dia seguinte, o meu primo Carlos, que mal conhecia, enviou-me uma mensagem. Olá, Sofia. Soube que estás a ser difícil. Por que não te mudas para uma ilha remota e vives como uma eremita já és uma pária e uma solitária de qualquer maneira? 3 semanas depois daquele terrível jantar de família, estava em casa doente com uma constipação forte enrolada num cobertor a beber chá quente. Ouvi um barulho estranho na minha porta da frente. Parecia que alguém estava a mexer na fechadura. O meu coração começou a bater forte. Será que alguém estava a tentar entrar? Deixei o chá em silêncio e arrastei-me para a porta, as minhas pernas a tremerem. Espreitando pelo olho mágico, quase gritei. Ali na minha varanda da frente estavam a minha irmã, os meus pais e o Nuno. A Alice estava ajoelhada junto à fechadura com um gancho de cabelo na mão a tentar arrombá-la. Os meus pais estavam por perto a vigiar. O Nuno estava um pouco mais afastado, parecendo nervoso. Sem pensar, abri a porta com um puxão. Todos saltaram para trás chocados. Que raio pensam que estão a fazer? Exigi a minha voz rouca por causa da constipação, mas furiosa. Por um momento, eles apenas olharam para mim, apanhados em flagrante. Então, para a minha total descrença, a minha mãe falou. Pensamos que estarias no trabalho. Queríamos apenas mudar-nos. Mudar-se, repetia atordoada. Queres dizer arrombar a minha casa e viver nela sem permissão? Sofia, o meu pai disse, tentando parecer razoável. Sabíamos que não chamarias a polícia por nós. Afinal, somos família. Olhei para além deles e vi um carro na minha entrada cheio de caixas e malas. Eles tinham realmente planeado mudar-se pelas minhas costas. Saiam da minha propriedade, disse eu, a minha voz baixa e firme. Agora, ou vou chamar a polícia. Tirei o meu telemóvel e disquei 112, segurando-o para que pudessem ver. Última chance. Saiam agora. Eles olharam para mim, descrença em todos os seus rostos. Então lentamente viraram-se e partiram. Observei-os ir embora, todo o meu corpo a tremer. Assim que se foram, fechei a porta, tranquei-a e deslizei para o chão as minhas costas contra a madeira sólida. O vira-volta e a verdade revelada. No dia seguinte, liguei para uma empresa de segurança e mandei instalar câmaras de vigilância em redor da minha casa. Não eram apenas câmaras, tinham uma função de gravação de voz. Mas a tecnologia não era suficiente. Sempre quis ter um cão e agora tinha o motivo perfeito para ter um. Fui ao canil local, determinada a encontrar um companheiro que também pudesse ajudar a proteger a minha casa. Foi lá que conheci o Boris. Ele era um cão de raça mista, grande com olhos inteligentes e uma natureza cautelosa. O funcionário do canil contou-me uma história. Os seus donos anteriores tinham-no abandonado por ser demasiado protetor. Mas eu conseguia ver o cão leal e amoroso por baixo. O Boris e eu criamos um vínculo rapidamente. Em casa ele era doce e afetuoso sempre ao meu lado. Mas no momento em que um estranho se aproximava da casa, ele tornava-se um cão de guarda feroz, o seu latido profundo a avisar qualquer um que pensasse em invadir. Montei um canil confortável para ele no quintal com uma casota aconchegante e muitos brinquedos. Ele parecia adorar muitas vezes deitado ao sol quando não estava a patrulhar o quintal. Durante 3 meses a vida foi pacífica. Então, uma emergência no trabalho chamou-me para fora da cidade durante o fim de semana. Não queria ir, mas a minha vizinha, a dona Palmira, garantiu-me que cuidaria bem do Boris. Ela adorava-o.
Muitas vezes trazia-lhe guloseimas e levava-o a passear quando eu trabalhava até tarde. Sentindo-me um pouco mais tranquila, parti para a minha viagem. Mas na segunda noite o meu telefone tocou. Era a dona Palmira e ela parecia em pânico. Sofia querida, houve um incidente, disse ela, a voz a tremer. O Boris. Ele mordeu um estranho. Ele perseguiu-o para fora do quintal e rua abaixo. A polícia está aqui agora. Peguei o primeiro voo para casa, a minha mente a correr. Quando cheguei, entrei numa cena saída dos meus piores pesadelos. O carro dos meus pais estava estacionado em frente à minha casa. A Alice estava lá, parecendo zangada e satisfeita, e para o meu horror, 4 agentes da polícia estavam na minha entrada. Aproximei-me com cuidado. O que está a acontecer aqui? Um dos agentes adiantou-se. Senhora, recebemos uma queixa de que o seu cão atacou alguém. Pode dizer-nos o que aconteceu? Antes que eu pudesse falar, a Alice interveio. O monstro do cão dela atacou o meu marido, ela gritou. Ele saltou por cima da cerca e mordeu-o. Ele poderia ter morrido. De repente, tudo fez sentido. O estranho que o Boris tinha mordido era o Nuno. Isso não é verdade, disse eu firmemente. O meu cão estava a proteger a minha propriedade de intrusos. Se o seu marido foi mordido, é porque estava a tentar invadir a minha casa. O rosto da Alice ficou vermelho de raiva. Mentirosa. Aquela fera precisa ser abatida antes que machuque outra pessoa. Os meus pais, que tinham estado estranhamente calados, finalmente falaram. Vamos apresentar queixa, disse o meu pai, os seus olhos a brilhar. E claro, terás de pagar as despesas médicas do Nuno. O agente olhou entre nós, claramente sentindo a tensão familiar. Senhora, disse ele devido à queixa, temos de levar o seu cão para o canil para avaliação. Se ele for considerado agressivo, pode ter de ser abatido. O meu coração afundou-se enquanto observava o controle animal carregar o Boris para a sua carrinha. Ele olhou para mim com olhos confusos e tristes, e senti as lágrimas nos meus. Enquanto os agentes e o controle animal se afastavam, a minha mãe aproximou-se. Em voz baixa sussurrou. Sabes, Sofia, tudo isto poderia ter sido evitado se nos tivesses dado a casa. Ela sorriu cruelmente. Não é tarde demais, continuou ela. Dá-nos a casa e retiraremos as queixas. Caso contrário, bem sabes o que acontece aos cães agressivos. Fiquei paralisada, observando a minha família a afastar-se, parecendo satisfeita e vitoriosa. Então, como um raio, uma constatação, atingiu-me as câmaras de segurança. Corri para dentro de casa, o meu coração a bater as minhas mãos, a tremerem, enquanto ligava o meu computador portátil e abria as imagens de segurança da noite anterior. Prendi a respiração e rezei para que as câmeras tivessem capturado o que eu precisava. O vídeo era cristalino. Observei a Alice e o Nuno a rastejarem até a minha porta da frente, olhando nervosamente em redor. Então, o Boris apareceu no ecrã, o pelo eriçado, enquanto soltava um rosnado baixo. E então, ouvia a voz da Alice clara como o dia. Nuno chuta o cão. Quando ele te morder, podemos acusar a Sofia e exigir uma compensação. Ou melhor ainda, podemos conseguir a casa toda, em troca da vida do cão. O meu estômago revirou. No ecrã, o Nuno chutou cruelmente o Boris. Apanhado de surpresa, o Boris reagiu em autodefesa, mordendo a perna do Nuno. A Alice soltou um grito alto e dramático e o Boris soltou-se imediatamente. Os dois fugiram, deixando o Boris ali confuso e chateado. Senti-me doente. O confronto final e o novo começo. Na manhã seguinte, liguei para os meus pais, mantendo a minha voz firme. Acho que precisamos ter uma conversa séria. Podem todos vir à minha casa. Houve uma breve pausa, depois a voz da minha mãe, excessivamente doce. Claro, querida, já vamos. 1 hora depois chegaram os meus pais, a Alice e o Nuno, que agora tinha uma grande ligadura enrolada na perna. Ao entrarem na minha sala, pude ver os olhares satisfeitos nos seus rostos. Eles pensavam que tinham ganho. A Alice começou a olhar em redor à vontade. Vamos ter de nos livrar desta lâmpada feia, disse ela, franzindo o nariz. E este sofá não é bom o suficiente. Vamos substituí-lo por algo mais familiar. Mordi a língua, deixando-a continuar a agir como se já fosse dona da minha casa. Finalmente pigarreei. Antes de discutirmos qualquer coisa, disse eu, mantendo a minha voz calma, apesar da raiva a arder dentro de mim, acho que deveriam ver algo primeiro. Apontei para a grande televisão na parede. Por favor, sentem-se. Eles hesitaram confusos, mas sentaram-se. A Alice sentou-se no braço do sofá, parecendo irritada, e então carreguei no play. Observei os rostos da minha família ficarem pálidos, as suas expressões mudarem de confusão para choque e finalmente para horror, enquanto percebiam que tinham sido apanhados em câmara. A Alice foi a primeira a quebrar o silêncio. Foi só uma brincadeira, ela gaguejou a voz alta de pânico. Não queríamos fazer mal.
O Nuno assentiu rapidamente, fazendo uma careta quando o movimento magoou a perna ferida. Sim, apenas uma piada que foi longe demais, acrescentou ele. Não precisamos de fazer um grande alarido, certo, mas os meus pais entenderam a seriedade da situação. O meu pai inclinou-se para a frente, o rosto pálido. Sofia querida, disse ele cuidadosamente, não vamos fazer nada drástico. Não há necessidade de tornar isto público. Podemos resolver isto em família. Não pude evitar sorrir um sorriso frio e sem humor que os fez todos encolherem. É um pouco tarde para isso, não acham? Disse eu, olhando para o meu relógio. E por falar em tarde, acredito que temos alguns convidados a chegar agora mesmo. Houve uma batida na porta. Abria para revelar 4 agentes da polícia a quem tinha ligado mais cedo naquela manhã. No timing perfeito, disse eu, afastando-me para os deixar entrar. Agentes, tenho provas de uma tentativa de arrombamento e chantagem. O que se seguiu foi um turbilhão de atividade. Expliquei tudo à polícia e mostrei-lhes as imagens de segurança. Os agentes observaram-nas atentamente e depois viraram-se para Alice e o Nuno. Um momento depois, estavam a ser algemados, enquanto os agentes lhes liam os seus direitos. Os meus pais desataram a chorar. Sofia, por favor, a minha mãe soluçou. Não faças isto. Somos família. Por um momento senti uma pequena pontada de tristeza, mas foi rapidamente afogada por anos de dor e ressentimento. Deveriam ter pensado nisso antes de tentarem roubar a minha casa e magoar o meu cão, disse eu friamente. Acho que está na hora de saírem. Com lágrimas nos olhos, os meus pais seguiram, enquanto a Alice e o Nuno eram levados para o carro da polícia. Um novo horizonte. Naquela noite, sentindo-me mais leve do que em anos, fui ao canil para levar o Boris para casa. No momento em que me viu, a sua cauda abanou furiosamente, e ele cobriu o meu rosto com beijos animados. Vamos para casa, Boris, sussurrei abraçando-o com força. As semanas seguintes foram um turbilhão. A Alice e o Nuno foram presos e levados a julgamento. Com as imagens de segurança claras como prova, foram considerados culpados de tentativa de arrombamento e chantagem. Receberam uma pesada multa dinheiro que me foi atribuído e foram condenados à liberdade condicional. Decidi cortar todo o contato com a minha família imediata. No entanto, senti que o resto da família merecia saber a verdade. Enviei uma mensagem detalhada a todos os nossos parentes alargados explicando tudo o que tinha acontecido. Também incluí cópias das imagens de segurança como prova. A resposta foi avassaladora. Tias, tios e primos que antes me tinham chamado egoísta agora enviavam mensagens de apoio e desculpa. Muitos ficaram chocados com o que os meus pais, a Alice e o Nuno tinham feito. Até os parentes mais complacentes recusaram-se a incluí-los em reuniões de família. Eles eram agora forasteiros. Quanto a mim, a vida só melhorou. Continuei a ter sucesso no meu trabalho, encontrando mais satisfação do que nunca. O Boris e eu estabelecemos uma rotina tranquila, desfrutando de longas caminhadas no parque, perto da nossa casa. Foi numa dessas caminhadas que conheci o Thiago, um engenheiro de software bondoso com um Golden Retriever chamado Mel. Demo-nos bem imediatamente ligando-nos pelo nosso amor por cães e pelas nossas experiências semelhantes com famílias difíceis. Trocamos números e começamos a namorar. Dia após dia, a nossa relação ficou mais forte. Esta história, embora ficcional, ecoa experiências que muitos de nós podemos reconhecer. É um lembrete pungente de que o verdadeiro valor de uma pessoa não é definido por comparações ou pelas expectativas dos outros, mas pela sua própria integridade, esforço e pelos laços genuínos que constrói. A busca por validação externa pode ser uma armadilha e a liberdade de se afastar de relacionamentos tóxicos é por vezes o caminho para a verdadeira felicidade. Além disso, a justiça mesmo que demorada pode prevalecer, e a tecnologia, quando bem utilizada, pode ser uma aliada inesperada. Gostaria de partilhar a sua própria experiência com dinâmicas familiares ou desafios inesperados? Registre-se para receber futuras histórias inspiradoras e reflexões. A sua voz importa.